Eu sou professor do Instituto Federal do Pará, campus Ananindeua, tá? Sou professor formado em Física, licenciado, com especialização em ensino da Física pela UEPA, e mestrado e doutorado na pesquisa de Física dos Materiais pela UFPA. Formado. Esse sou eu. O que será dito aqui, né, será falado conforme o tema, tá? Relatos de experiência e importância do uso de softwares livres na vida acadêmica dos discentes. Tá? Então aqui eu vou falar do software livre como justamente a ferramenta, né, no processo do ensino-aprendizado, né, da influência dela, consequentemente, está inerente à vida acadêmica do discente, né? Porque os discentes estão dentro do campo, estão dentro da instituição, justamente para que eles possam ter esse aprendizado, e esse aprendizado sirva para a vida e ocorra de forma mais fluida e mais leve possível, ok? E os softwares livres, eles têm uma influência direta, uma importância direta nesse processo de ensino-aprendizado, ok? Aqui eu não vou entrar no mérito do software em si, porque vocês mais tarde irão ter umas palestras à tarde, inclusive com alguns alunos meus que ministram os mini cursos de eletrônica básica e da plataforma Arduino, tá? E isso aí vai ficar para depois com eles, tá? Então aqui eu vou fazer somente os relatos, né, das experiências que a gente vem tendo dentro do campus, e vocês vão perceber, né, que a importância do software livre justamente nesse processo de aprendizado dele, na evolução, tá, do aprendizado dos alunos, ok? Não vou entrar muito em mérito técnico. Messias, com licença, você está avançando tela aí? Oi. Não, você está avançando? Não estou. Saindo aqui. Tá? Ok? Enfim. Vamos lá. Bom, gente, todas as vezes que a gente fala em ensino-aprendizado, a gente ou tem uma proposta de trabalho, na qual está inserido o tema, a gente procura sempre nortear o nosso trabalho em alguma teoria, tá? E uma das teorias que eu particularmente gosto muito, tá, é a teoria da aprendizagem significativa segundo David Paul Ausubel, ok? Existem várias teorias da aprendizagem, Vygotsky, Piaget, vocês conhecem bem, e a gente sempre coloca uma teoria, né, uma literatura no qual a gente pode se embasar, ok? E a do Ausubel é a que mais se aproxima do que a gente vem fazendo dentro do campo da Ananindeua, ok? Então, a teoria de Ausubel fala sobre a aprendizagem significativa, ok? Então, notem que existe uma coisa chamada de aprendizagem significativa, mas existe uma coisa chamada também de aprendizagem mecânica, tá? Que é totalmente oposta. Segundo Ausubel, né, a teoria dele, né, os conhecimentos, para que você tenha uma aprendizagem significativa, os conhecimentos os conteúdos a serem incorporados, eles têm que ser incorporados à estrutura cognitiva da pessoa, tá? Ou seja, a pessoa já apresenta um conhecimento, porque quando você, desde criança, nasce, você entra em contato com o mundo e todos os seus sentidos são canais de aprendizado, e isso tudo vai sendo arquivado. Os novos conhecimentos, eles vão sendo incorporados a esses conhecimentos, mas para que isso ocorra, é necessário que haja um processo, que é o processo de aprendizado. Então, o aprendizado é uma construção, ok? Quando isso não ocorre, você não consegue vincular o novo conteúdo ao já pré-existente, né? Você não tem a aprendizagem significativa, você tem uma aprendizagem desvinculada, que nós chamamos de aprendizagem mecânica, certo?
Então, para que o aluno tenha realmente uma aprendizagem significativa, é necessário que haja meios, né, para que ele se interesse pelo assunto, ok? Então, existem alguns pontos, algumas condições que nós chamamos de condições para a aprendizagem significativa. Tá? Estou fazendo essa introdução porque eu acho extremamente relevante, tem tudo a ver com o que a gente está fazendo dentro do campus. Então, o aluno ele precisa ter uma disposição para aprender, ok? Primeira coisa, mas notem que essa disposição justamente vem da condição que você dará ao aluno, né? Ele tem que se interessar. Aí você vai ter que ganhar o aluno. Para isso você tem que estabelecer um ambiente ideal para que isso aconteça, para que ele se interesse. Então, a primeira coisa, o aluno tem que querer. Mas para querer, você precisa colocar um ambiente adequado para que ele interaja com esse ambiente para poder ocorrer a aprendizagem. Um outro ponto, que o conteúdo a ser aprendido, ele tem que ter potencial significativo. O que é isso? Ele tem que ter uma lógica, tá, ok? Isso vai depender da natureza do conteúdo. Okay? E tem que ser psicologicamente significativo também, que é uma experiência que cada indivíduo tem. Então, o que é psicologicamente significativo? Né? Isso aqui já envolve o lado emocional, né? O interesse dele, né? Da atratividade e ele querer aprender determinado assunto. Tá? Eu vou dar um exemplo bem simples sobre aprendizagem significativa e mecânica. Tá? Quando você tira 10 numa prova, não significa que você aprendeu, ok? Você pode decorar tudo, você pode até ter uma memória fotográfica, você vai lá, reproduz e tira 10. Mas isso aí faz com que você esqueça mais adiante, você vai ter uma facilidade em esquecer, tá? Justamente porque não está vinculado ao que nós chamamos de ponto de ancoragem, né? Que é a agregação do novo conhecimento ao conhecimento pré-existente, certo? Um outro exemplo é que, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme em gravar o nome de pessoas, tá? Tenho essa dificuldade, enquanto eu tenho amigos que ele pega uma lista, ele decora todinha, ela de ponta cabeça. Eu não consigo fazer isso, tá? Mas se eu conviver com a pessoa, por exemplo, com o José Roberto, eu não esqueço o nome dele, porque constantemente eu estou falando com ele. Ele pode até passar um tempo fora, quando encontrar o José Roberto eu vou dar um olá para ele. Tá? Vocês terem uma ideia, né, de como a aprendizagem significativa está relacionado com o prático e com a vivência da pessoa. Isso aí é para qualquer pessoa, não só para o aluno, tá, gente? Isso é uma condição. Tá? Então, nessa perspectiva, aqui a gente serão relatadas aqui atividades práticas, né, que propõem estimular a aprendizagem significativa, né, tendo como ferramenta fundamental para essa transposição didática, né, para esse aprendizado, o uso de software livres. Ok? Vocês vão ver que o software vai ser uma ferramenta extremamente importante nessa condição no processo do aprendizado. Ok? Vamos passar aqui adiante, agora a gente vai... Então eu vou explicar como tudo aconteceu, ok? Então esse foi o projeto inicial, o primeiro projeto quando eu cheguei no campus da Ananindeua. Tá? O projeto se chamava Inserção da Eletrônica para melhor compreensão da relação entre hardware e software, né? Enfim, então estabelecer de maneira palpável era o objetivo a relação entre hardware e software. Vamos mais adiante. Logo no início, gente, as coisas aconteciam da seguinte forma. Olhem só, era tudo no quadro, né? Era tudo, eu escrevia tudo, fazia tudo, porque olha, o projeto foi dividido basicamente em 3 etapas. A primeira era ministrar um curso de eletrônica básica e instrumentação, tá? Por que a parte de eletrônica? Justamente porque eles precisavam conhecer os componentes e os componentes de um circuito, como esses componentes funcionavam e como o circuito funcionava, como os componentes funcionavam entre si, tá, ok? Fazer medições de
de capacitância, de corrente elétrica, de resistência, né? Conhecer os dispositivos, tanto resistores, capacitores, transistores, tá? Então, por quê? Porque a intenção é que eles pudessem entender como é que se constrói um circuito, entender como é que se faz a construção de circuito, né? E se ambientar a esse tipo de procedimento, ok? Enfim, para mais tarde a gente poder construir circuitos e poder usar plataformas programáveis para executar o circuito, uma determinada função no circuito. Ok? Então, logo no início, era tudo no quadro, então tudo eu escrevia. Aqui eu tenho aqui uma fotografia de eu explicando aqui como é que funciona o transistor. Tá? A gente tinha também um projetinho lá de arrecadar sucatas, tá? Porque a gente fazia reaproveitamento dos dispositivos, fazia medidas, né? E para aulas de manutenção também eram usadas algumas placas, né? Para poder serem aproveitadas justamente no processo de aprendizado, né? Prático. Então nós vimos a parte de instrumentação. Aqui eu tenho essa senhora, tá vendo? Essa senhora, ela achava que ia ter dificuldade, né? Ela falou: professor, eu acho que eu vou ter dificuldade nisso. Aí eu falava para ela: não, fica calma que tu vai aprender, né? E aí ela era estimulada pela atividade prática e essa insegurança ia diminuindo. Deixa eu passar aqui. Então, isso tudo era o começo, vocês vão entender mais para frente como é que isso aqui foi evoluindo. Tá? Então aqui, o que acontece? Após eles conhecerem os dispositivos, saberem fazer a instrumentação, medidas, tá? Então eles passaram a montar alguns circuitos que eu depois de montarem como sistema de iluminação pública. Aqui eu tenho um protoboard, né? No protoboard você coloca os terminais nos furinhos dos dispositivos e faz a conexão entre eles. Tá? Ou seja, você consegue fazer um circuito funcionar sem precisar de solda. Tá? Então ele olhava o circuito, né? É interessante que ele olhava o circuito já feito, professor, mas quando ele ia montar, para fazer essa transposição didática, eles tinham dificuldades, justamente pela falta da prática. Então tem certas coisas que você só aprende fazendo, tá? Que nós chamamos de aprendizagem mecânica, né? Que é difícil de você esquecer. Então ele montava o sistema de iluminação pública, que ele simula, está dia e quando está noite ele cobre aqui o fotorelé, né? Que é o LDR, e a lâmpada liga automaticamente para eles entenderem como é que funciona o transistor, né? Aqui ele está funcionando como chaveamento. E neste instante a gente já, quando começa a falar do transistor, começa a falar dos componentes eletrônicos, a gente começa a falar da história da evolução da eletrônica, tá? Como funcionava antes do transistor, o que era? Eram as válvulas termoiônicas, né? Então os computadores, os aparelhos eletrônicos eram muito grandes, porque a válvula era muito grande, a válvula necessitava de uma elevação da temperatura, né? E isso demorava a acontecer, gastava muita energia, tá? E aí, com o surgimento dos transistores, os componentes eletrônicos começaram a diminuir de tamanho e ficarem mais modernos. Hoje em dia vocês têm os transistores embutidos em processadores de celulares aí, extremamente rápidos, né? E na palma da sua mão, né? Então que eles tinham todo o processo de construção do circuito, inclusive da placa de circuito impressa, né? Onde eles pegavam um circuito, desenhavam o circuito na placa e furava a placa, tá vendo? Aqui nos furos ele faz o desenho. Aí o que acontece? Eles colocam essa placa aqui no percolito de ferro, que faz a oxirredução. Aonde está pintado com essa canetinha de marca CD aqui, não é oxidado, tá? Então continua pretinho, mesmo depois que sai aqui da solução. E depois é só pegar uma palha de aço e retirar a tinta. E olha só, você fez aquelas linhas, aquele circuito que você tanto vê em placas de computadores, televisões, rádios, etc. E aí eles faziam a solda, né? E montavam o circuitozinho aqui numa placa definitiva, né?
ok? E aí, o que eu ia fazendo com eles? Antes disso, a gente montou vários outros circuitos, né? Eu coloquei aqui alguns circuitos para encurtar a história. Esse circuito aqui é muito interessante, que esse aqui é um bit de computador, tá? É um multivibrador estável, um sistema binário 0,1. Note que para você ter um sistema binário de final 0,1, no caso aqui intermitente e não para, por isso que é chamado de estável, é necessário só que você tenha 2 capacitores, 2 transistores e 4 resistores, né? E a velocidade desse 0,1, desse pisca-pisca, vai depender da capacitância dos capacitores e da resistência dos resistores, né? Que é o nosso famoso circuito RC, que a gente aprende lá na graduação. Tá? Então, nota que aqui eu tenho um circuito um pouco mais complexo. O desenho eles faziam, tá? À mão, ok? E pelo mesmo processo anterior, né? Olha só como sai, olha só como sai oxidado, né? E eles vêm aqui, depois passam uma água, passam uma palha de aço, fica desse jeito, e depois eles fazem a soldagem, né? Notem que, gente, todo mundo participava, né? Na verdade, eu formava vários grupos. Isso aqui é o circuito de um dos grupos. Isso aqui, quando ligado, fica piscando, tá? Então, isso aqui eu tenho um bit, né? Um sistema binário 0,1, ok? E aqui a gente contava toda a história da evolução do computador e dos componentes eletrônicos. Perfeito? Aí então, gente, eles tinham liberdade de elaborar seus próprios projetos, tá? Eles ficaram tão bons, olha, aqui eles construíram uma rádio. Gente, isso aqui eu não ajudei eles. Eles construíram a rádio sozinhos, tá? Aqui eu tenho um computador, aqui eu tenho o circuito, né, que faz a transmissão numa determinada frequência que eles escolheram, e está tocando num bregazinho aqui, num rádio aqui fora, que está sintonizado com se tinha um videozinho, não coloquei aqui, senão vai ficar muito comprida a apresentação, tá? Então você podia usar microfone, você poderia transmitir. Então aqui eles entendiam como é que funciona a transmissão de dados através das ondas eletromagnéticas, que é o que a gente convive no dia a dia o tempo todo. Então, fizeram um LED rítmicozinho aqui, isso por conta deles, tá? Eu aqui não fiz nada, já com a base que eles tinham, eles já começaram a ter uma facilidade imensa em construir as coisas. Para vocês terem ideia de como as atividades práticas influenciam muito na relação do aprendizado, e isso gera vínculos, né, pontos cognitivos para expansão do conhecimento. Aqui você aprende física, você aprende matemática, você aprende história, porque, né, você aprende geografia, você aprende tudo aqui, tá? Aqui eu tenho um sensor de umidade, enfim. Ok? Bom, após eles estarem preparados para construir uma gama bem grande de circuitos, sem ter problemas, sem muito problema, que mesmo assim você, quando você está construindo circuito, você precisa pesquisar, você precisa ver os prós, os contras, o que serve, o que não serve, né? Mas essa habilidade você vai adquirindo com a prática, né? Aí partir para a plataforma Arduino, tá? Que é justamente a próxima etapa para construir, fazer projetos, né, e executar eles justamente funcionando com a programação, tá? Então a plataforma Arduino ela é composta do hardware Arduino e da IDE, que é o ambiente de trabalho de programação, tá, gente? Aqui eu não vou entrar em detalhes, ok? Eu fiz uma oficina com eles somente da plataforma Arduino. À tarde os alunos vão falar um pouco mais sobre isso, tá, com vocês, mas eu falei para eles tudo que tem que ser dito, a parte de datasheet, de funcionamento, ponta lógica, analógico, processadores, de alimentação, etc. E a parte da IDE, né, que é o ambiente de programação, onde o código fonte é gerado, né, onde você escreve, compila, faz o upload, tá? Faz tudo através daqui, né? Aqui tem uma estrutura de programação, que é o setup, que é o for loop, que o setup você coloca os dados de entrada, executa uma única vez, depois executa o loop, que são os comandos executados infinitas vezes, tá? E aí eles aprenderam um pouco de Arduino, entenderam o Arduino, tá? A partir daí,
com conhecimento da eletrônica e da programação, eles começaram a executar projetos, tá? Voltados para programação, programáveis. Tá? Então aqui eu tenho uma casa inteligente, tá? Eles fizeram essa casa, capricharam aqui na casinha. Isso aqui é uma das casas, tá, gente? Eles iam fazendo casas cada vez melhores, tá? E aqui tinha lâmpada, ventilador e sistema de segurança, tudo ligado por Bluetooth com o celular, tá? Via celular. E aqui eu tenho um sinal de trânsito, né? Esse sinal de trânsito é um sinal de trânsito tanto para o motorista quanto para o pedestre. Isso aqui é uma maquete, aqui é um projeto educativo, ok? E nesse projeto educativo aqui, nota que o Arduino está ligado ao computador, você muda os parâmetros lá do código e você acaba mudando aqui o tempo do vermelho, ou do amarelo, desculpa, do verde, né? E quando o sinal tá vermelho, né, tá verde, né, ou desculpa, tá vermelho, o sinal do pedestre tá verde e aí ele emite um sinalzinho sonoro avisando que ele pode atravessar, né? Isso aí é uma inclusão social para pessoas cegas e surdas. Pessoas surdas, no caso, tá? Enfim, outros projetos também foram feitos, como o jogo Gênios com Arduino, né? Onde eles a sequência de cores e do LEDs você tinha que repetir aqui do lado direito, né? E essa sequência era a letra de uma música, né? Aqui eles fizeram um sistema randômico, né? Para que não se repetisse, aleatório. Aqui eu tenho o projeto daquelas senhoras, que vocês vão ver mais tarde, que é um sistema de segurança, sistema de alarme, que elas fizeram com LDR, justamente porque elas trabalharam com LDR, né? Ok? Então, quando você passava a mão sobre LDR, o sistema acionava um buzzer e ligava uma lâmpada, e depois elas melhoraram o código, colocando mais lâmpadas e colocando notas musicais, para que quando o sinal sonoro fosse acionado, né, ele tocasse uma musiquinha e as lâmpadas acendiam de acordo com o ritmo da música. Tá? Aqui eu tenho, usaram aqui um Arduino Nano, né? Aqui eu tenho um cubo LED, eu tenho um cubo feito de LED e a programação era feita de forma que formas geométricas luminosas eram projetadas aqui no cubo, tá? Então você poderia projetar várias configurações aqui de iluminação, ok? Bom, vamos lá. Aí começamos a colher os frutos, né, dos trabalhos que ele desenvolveu. Essa aqui é aquela casa, né, ela já é uma outra casa, já de madeira, com a logo do IF. E nós participamos desse evento aqui, que foi a Semana da Ciência e Tecnologia, que foi um evento nacional promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Foi um evento nacional, ocorrido em vários lugares ao mesmo tempo, assim como o FreeSol está acontecendo aqui. Então, gente, essa fotografia aqui paga todo o esforço que a gente vem fazendo, né? Dá para ver a satisfação dos alunos que eles fizeram, né, nesse processo de aprendizagem significativa, onde o aluno realiza na prática atividades. O aluno ele chega a um ponto que ele se torna autônomo, tá? E você, praticamente desde o início, você só dá o pontapé inicial. Depois você vira só o tutor. Você só vai acompanhando, ok? Então eles tomam decisões, se organizam, tá? Eles ficam criativos, tá? Por exemplo, aquela montagem de circuito lá, você pode montar de qualquer forma, fazer aquela placa de circuito impresso, ok? A diferença é que ali, quando você vai fazer uma placa de circuito impresso, você usa dispositivos, você precisa da demanda de materiais, e você vai ver que mais tarde isso aí vai ser superado. Então houve o evento, então todos eles participaram do evento, né? Então aqui eles se programavam para apresentar, se organizavam, né, para demonstrar de forma didática os experimentos deles, para em produzir um conteúdo que ele pudesse ser levado às pessoas que iriam visitar lá, o entendimento de forma didática. Então essa parte deles de aprendizado e organização também foi muito influenciada, né, com toda a atividade que eles vêm realizando. Ok? Esse garotinho aqui é interessante porque essa aqui é a avó dele,
e ele testou, gostou muito do Gênios, e ele pediu para a avó dele, me lembro que ele pediu que ele queria um desse, né? E durante a apresentação, as meninas falaram, não, é um jogo, né, tradicional, muito antigo, que ainda é vendido até hoje. Ela falou, não, a gente vai ali e compra. Ela falou, não, vó, eu quero esse aqui, né? Então notem que quando você oferece a oportunidade de entendimento do funcionamento de determinado objeto, o jovem, a pessoa, o aluno, ele tem a capacidade e o interesse, né, em aprender e entender como funcionam as coisas, né? O Brasil ele ainda tem esse perfil muito consumista, não de entender, né, como as coisas funcionam, sim somente de consumir, que é o que acontece na maioria das vezes. Tá? E isso aí é muito ruim, porque é uma contraposição, porque a televisão, os tablets, os celulares são concorrentes fortes para nós educadores. Por quê? Porque eles normalmente, se você não criar uma condição de aprendizado, um ambiente onde ele se interessa, para ele ter a aprendizagem significativa, e você vai perder porque ele gosta mais de estar assistindo o YouTube, estar olhando as redes sociais, tá ok? Então o estímulo dessa prática da eletrônica, do seu funcionamento, é muito interessante, tanto para a parte de aprendizagem, como para a formação do aluno. Tá, vou passar aqui para não ficar tão longo. Aqui eu tenho o Patrick, né? Nós tiramos uma foto. Aqui tem todos os meninos e as meninas, né? Aqui é uma turma subsequente. Esse aqui é o coordenador do grupo de pesquisa, a qual o projeto está vinculado. Ok, esse aqui são os alunos. Aqui sou eu. Tá? Todo mundo feliz, com sorriso de orelha a orelha. Todo mundo recebeu camisa, recebeu lanche, né? Foi muito legal esse evento, né? E eles participaram não só desses eventos, mas de diversos eventos, colóquios, Semana da Informática, Semana Nacional, seminários, tá? Então, vocês viram que... Outra coisa, esses eventos, eles passaram a contabilizar como carga horária nos componentes curriculares deles, com atividades complementares 1 e prática profissional. Toda vez que eles iam apresentar um evento, contava como carga horária de prática profissional. E toda vez que eles participavam do evento, ele contava como carga horária de atividade complementar. E assim eles iam formando a grade curricular deles, integralizando a grade curricular deles. Tá? Então eu coloquei, esse aqui é o grupo ao qual está vinculado, onde o Denis é o grande professor Denis, é o coordenador do grupo, é o gradiente de modelagem matemática, simulação computacional. Tá? E aí, com todos os resultados obtidos, com toda a satisfação, a gente resolveu implementar mais algumas coisas no trabalho, né? A gente começou, a gente fez a implementação para a modalidade integrada. Até então nós não tínhamos o curso da modalidade integrada, tá, gente? O subsequente foi o trabalho com matérias técnicas. Já a modalidade integrada, para quem não conhece, do Instituto Federal do Pará, é a modalidade onde você trabalha o ensino básico, né, primeiro, segundo e terceiro ano, né, juntamente com as matérias da base técnica, né, por isso que chama integrado. Então ele sai de lá um técnico com o ensino médio, né, tudo junto, e aí ia ter a primeira turma do campus, né? Então a gente, com perspectiva, após esse primeiro trabalho, no primeiro momento, implementar esse tipo de atividade para os alunos da modalidade integrada. Tá? E aí, com isso, a gente poderia criar pontos de ancoragem, né? E os alunos poderiam relacionar as atividades feitas com as disciplinas da base comum, física, química, matemática, história, ok? Bom, e aí, então, ampliar o projeto para extensão, né? Esse foi o que nós fizemos, provavelmente palestras, apresentações de projetos eletrônicos e oficina para os alunos de escolas públicas. Nós fizemos tudo isso aqui, tá, gente? Eu não coloquei fotos sobre a questão porque ia ficar muito longo, já tem muito slide aqui, mas nós trouxemos alunos das escolas públicas, de uma escola pública, né, lá do entorno do campus, né? Foram bastante, eu, se não me engano, tinha uns 40 alunos,
tá? E nós promovemos a oficina para eles. Eu já não fazia mais nada. Quem faziam eram os alunos. Eu só fazia orientar os alunos, né, para que eles pudessem, dentro do processo de organização deles e produção do material deles, deixar tudo afinado, né, na questão da linguagem, do que deve e do que não deve falar. Né? Então, eles fizeram oficina de eletrônica, nós fizemos ali uma feirinha com exibição dos projetos com Arduino para eles se interessarem, e por incrível que pareça, isso despertou interesse neles, né? E muitos deles não conheciam o IF, e alguns deles são nossos alunos hoje, né? Ou seja, eles viram como nós trabalhamos e se interessaram, foram motivados a fazer o processo seletivo e ingressar na instituição. Isso aí foi um ponto muito interessante, que também é fruto desse trabalho que a gente vem desenvolvendo no campus. Tá? Então, hoje, todo ano a gente vai renovando o projeto, que são projetos anuais, ok? Então, houve pequenas mudanças nos nomes, né? Então, eu acrescentei aqui, além de promover a relação de hardware e software, eu incrementei aqui, né, aqui, ó, desenvolvimento de projetos eletrônicos com base em plataforma de programação para melhor promover a relação hardware e software e as diversas disciplinas do campus. Tá? Então, o projeto ficou um pouco mais abrangente aqui no nome. Então, vamos ver o que mudou. Né? O que mudou desse novo projeto? A metodologia do projeto, porque as oficinas, no início, vocês viram que era eu que estava lá no quadro explicando detalhadamente. Agora são os alunos que fazem isso. Tá? Isso funciona como uma corrente. Os alunos subsequentes que se formando passavam os conhecimentos para outros alunos. Tá? E assim os alunos vão passando o conhecimento de uma turma para outra. Né? Ok? Então, para essa corrente não se quebrar, a gente sentiu um pouco de dificuldade agora no período da pandemia, porque parou tudo. Né? As oficinas pararam, porque pararam tudo, e quando as aulas voltaram correndo, né? E a gente tinha que vencer o conteúdo programático mínimo, né? A carga horária mínima, para que os alunos não perdessem o ano letivo. Né? Acabou ficando muito corrido, tanto para os alunos quanto para os professores também. Tá? Mas a gente tem estratégias para contornar essa situação. Tá? Então, o primeiro ponto é que as oficinas agora no estado pelos alunos. Os alunos produziam material, tá? Os alunos produziam, selecionavam os experimentos, e depois eu só chegava para eles: olha, eu quero que vocês apresentem para mim, que eu quero ver o material de vocês, e a forma que vocês vão fazer a apresentação. Faziam isso, a gente alinhava, e aí em diante eles faziam todas as oficinas. Tá? Então, nessa segunda etapa, além da plataforma Arduino, a gente incrementou um outro software, que é o Tinkercad. Tá? Então, além do Arduino que nós vimos trabalhando, agora a gente começou a trabalhar com o Tinkercad. Tá? Então, eu apresentei o Tinkercad para os alunos, né? Eles começaram a trabalhar, a desenvolver projetos no Tinkercad, a se ambientar e pegar gosto por essa plataforma aqui. Tá? O Tinkercad é uma ferramenta online de design 3D em CAD, tá? E faz simulação de circuitos analógicos digitais, e foi desenvolvida por uma empresa global chamada Autodesk. Tá? Ele é uma ferramenta extremamente didática, gratuita, né? E a gente encontrou nele a oportunidade de um ensino rico de respeito ao funcionamento do circuito. Todos aqueles circuitos que vocês viram lá em cima, a gente agora faz ele dentro dessa plataforma, dentro desse software. Tá? Ou seja, você não precisa mais ter os componentes físicos na mão. É muito bom ter, mas só que quando você vai trabalhar com uma quantidade, com um volume de clientela, de aluno muito grande, você acaba não tendo facilidade em adquirir todo esse equipamento. Né? E o Tinker é um ambiente virtual que vai me favorecer nesse sentido. Tá? Então você aprende a montar circuito, executar o circuito, fazer ele funcionar,
né, entender como é que funciona cada um dispositivo, porque você tem todos aqueles dispositivos lá de forma virtual, né, que são simulados. Existe toda a parte de instrumentação, de amperímetro, voltímetro, multímetro, osciloscópio, você tem tudo virtual, né? E você também tem nele o que nós chamamos de programação embarcada. Então você tem o Arduino dentro dele. Tá? Deixa eu passar aqui, ok? Aqui eu tenho, aqui é um mini curso que os alunos estão ministrando. Note que já estão usando o Tinker, então os alunos já fazem tudo de forma virtual, né? Bateria, alimentação. Daqui os meninos vão falar isso aqui mais tarde com vocês, né? Na palestra deles. E aí eles faziam, tá? Virtualmente, montavam todo o circuito bonitinho aqui, rodavam ele, executavam, né? Via o que funcionava, o que não funcionava, procuravam soluções para contornar a situação. Nós tínhamos tutores que acompanhavam eles, não interferiam. Quando realmente eles necessitavam e se via que eles precisavam de uma ajudinha, não resolveu o problema, você pode fazer isso, ele fazia, agora já sei, e ele completava o raciocínio. Então, vocês entendem, aí vocês começam a entender a importância dessa atividade prática, justamente para o acoplamento cognitivo desses alunos na construção do conhecimento. Tá? E aí depois a gente tinha o circuito já, eles montavam o circuito, depois eles iam montar na prática, e eles viam o circuito funcionando, aí daí dá para vocês verem a alegria e a expressão deles quando eles tiravam uma coisa do virtual para o real. Ok? Aqui eu não vou falar muito, porque isso aqui está no trabalho dos meninos da tarde. Tá? Aqui é um circuito montado no Tinker, ok? Está aqui a protoboard, com o Arduino. Tá? Então aqui eu tenho um circuito programável, aquele semáforo que vocês viram lá em cima. Ok? E aqui é muito interessante aqui que você faz a programação sem escrever uma linha do código, né? Porque você tem aqui a lógica de programação estruturada em blocos. Você vai montando os blocos e aí você põe para iniciar a simulação e você vai ver o circuito funcionando através dos comandos dados pelo Arduino. Tá? Então aqui eu tenho circuitos que funcionam com comandos. O que é interessante é que é gerado um código-fonte dessa estrutura blocada que vocês fizeram aqui. Tá? E você vai, depois abre a IDE, faz na prática. Abre a IDE, faz o upload, né? Configura a placa, coloca o código lá, faz a compilação e faz o upload e roda e funciona na prática. Não vou entrar em detalhes, mais tarde vocês vão ter a apresentação dos meninos, dos meus alunos à tarde. Tá? Então, alguns projetos realizados, tá, ok? Que nós fizemos, né? Que é o dispositivo eletrônico de baixo custo para o consumo de água com Arduino. Messias, então, aqui Oi? Já estamos com o tempo já bem Está esgotado? Tá. Vou passar rápido. Está avançado, então, né? Obrigado. Tá ótimo. Obrigado. Tá, então aqui eu tenho o medidor de consumo de água, já foi aprovado pela Feira Brasileira de Jovens Cientistas, nosso resumo, aqui de 2021. Aqui tem o medidor de oxigenação sanguínea. Tá? Aqui tem um carro que é um carro inteligente para ambientes confinados, para quantificar gases, medir temperatura e umidade. Aqui eu tenho a versão dele, que é a primeira versão que os alunos montaram, né? Tudo controlado, aqui é controlado via Bluetooth através do celular. Já aqui eu tenho um carrinho, é o mesmo carro, tá? Não é o mesmo carro, mas a intenção é a mesma, né? Que olha, aqui eu tenho um Arduino, aqui eu já tenho uma outra placa, que é a ESPCAM, tá? Que é uma placa da empresa Specific, ok? Uma placa muito mais potente, onde você é controlado por Wi-Fi, o Wi-Fi já está embutido na placa, e você controla através do celular via Wi-Fi de qualquer lugar do planeta, tá? E é um carrinho 4x4, tem LED, a câmera faz reconhecimento de ambiente, bate foto, etc. Porque ambiente confinado você precisa enxergar, né? Navegar no ambiente sem enxergar é difícil, então houve um upgrade aqui, tá? O circuito também para medição de gases foi feito um upgrade, foi dado também uma outra placa da ESP também,
ok? E também via Wi-Fi, mandando todos os dados da quantificação de partes por milhão dos gases, temperatura e umidade, para o celular, né, através de um aplicativo. Ok? Outro projeto aqui é o radar ultrassônico. Tá? Eu quero que vocês percebam o seguinte aqui, notem que os projetos eles ficaram bem mais ousados, e a diferença daqueles projetos anteriores para esses projetos aqui, não que os outros sejam menos importantes, que foram muito importantes, vocês perceberam, é que nesses projetos a gente investiu mais em aplicabilidade, né? Então aqui eu tenho um radar eletrônico, tá? Eu vou passar direto aqui, tem um vídeo mais de funcionamento, vou só para vocês verem um pouquinho, tá? Para não demorar tanto, é um radar para medir a velocidade média, vocês verem como é que funciona, desenvolvido pelo nosso aluno Rafael Busson. Vocês verem esse circuito montado, tá? Então passa por 2 sensores ultrassônicos, e ele calcula o tempo e determina a velocidade média. Ok? Vou passar aqui. Ok? Então, nossos alunos, o outro trabalho que nós fizemos foi o protótipo de óculos de baixo custo, né? Construído com o uso do Meriti. Aí foi feito um upgrade aqui para diminuir o peso do óculos, participar do CICTI aqui antes da pandemia, tá, gente? Trabalharam com o Meriti, fizeram um óculos tipo realidade aumentada, inclusive um deficiente visual fez o teste com óculos, tiveram vários protótipos até chegar na versão final, participaram ano passado da SBJ, que é o evento nacional, a SBJC, aqui é a versão final. Aqui eu tenho o irrigador automatizado sustentável, ok? Toda a montagem aqui já está o esquema do que foi feito no Tinker, no Tinkercad. Aí foram para a prática, nós utilizávamos água que vinha do ar-condicionado para fazer a irrigação, várias técnicas de plantio foi aplicada, apresentaram no CICTI, ficamos em primeiro lugar, nós somos o tricampeão do CICTI, um evento nacional, o Seminário de Iniciação Científica e Inovação que o IFPA promove, tá? Justamente para fomentar a iniciação científica. Então, a conclusão que nós temos aqui é que é observado esse trabalho de desenvolvimento de ciência proporcionado pelas atividades realizadas, tendo como ferramentas principais o uso da plataforma Arduino e do software Tinkercad. Além da construção de ciclos programáveis, que envolve conhecimento das diversas disciplinas da base técnica e da base comum, a participação dos membros na apresentação de trabalhos em eventos científicos proporcionou novas experiências e a imersão no mundo científico. Aprenderam a trabalhar em equipe, escrever resumos, artigos, relatórios, preparar apresentações, oficinas e até mesmo eventos. Tá? Adquiriram autonomia e organização na tomada de decisões e resoluções de problemas. Então, dessa maneira, acredito que formamos cidadãos melhores, capazes e preparados para experiências novas e ainda mais desafiadoras. Então, esse é o trabalho que a gente vem realizando, e vocês perceberam que essas atividades foram de total relevância para de total relevância para a formação dos nossos alunos. Tá? Então, Zé, eu fico por aqui, referências bibliográficas, eu agradeço a vocês todos, né, ao Filição, a oportunidade, ao NAMA, a todo o pessoal da organização, ao Instituto Federal do Pará, e abrir esse espaço aqui para a gente estar divulgando o trabalho que a gente vem realizando no campus. Tá? Muito obrigado, José. Grande professor doutor Messias, obrigado aí, né? Bastante interessante a sua apresentação, esses projetos, a participação dos alunos, os resultados acontecendo, os próprios alunos repassando o conhecimento do que eles aprenderam. É bem legal essa metodologia e vale a pena afirmar a importância desse projeto, né? E lá no meio eu vi lá, né? O Arduino Open Source. Agora a galera já sabe que é o Open Source, né? Não pode mais confundir o Open Source com o software livre. Deixa eu ver aqui o pessoal que está no chat. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento ao professor Messias, podem perguntar aqui no chat, tá? Que nem o Luiz Felipe falou aqui, olha. Futuramente vem nosso foguete, cenas dos próximos capítulos. Começa tudo daí, bem de baixo, né, Messias? Não, isso é um
é um dos projetos, né? A gente quer construir um lançador de foguete remoto. Olha. Valeu, Messias. Olha, tem mais um recado aqui. Tá aqui, ó. Sérgio de Belém, esse método de ensino é aplicado em todos os campos da IBFPA e em outras cidades do estado do Pará, Messias? Não em todos. Eu tenho conhecimento em que alguns sim, mas não em todos, tá? Isso aí é uma iniciativa nossa, mas que o IFPA já percebeu a importância e o IFPA está fomentando, né, o trabalho nesse sentido através de editais. Tá? Inclusive tem um edital para adquirir material, que é um dos nossos problemas era a aquisição de material, que você sabe que a gente isso só precisa acontecer em forma digital. Como essa demanda por ensino vinculado à programação e eletrônica é muito grande, o IFPA está começando a fomentar isso através de edital para compra de material, para poder promover esse tipo de atividade dentro do campus. Mas não é uma coisa que é comum para todos. Tá? Ótimo. Messias, obrigado pela sua participação, pelo compartilhamento de conhecimentos, é importante. Sucesso no projeto, que continue e que nem falado aqui, né, seja de repente amplificado, né, para outras instituições. Para finalizando aqui, tem mais outra pergunta aqui, ó, Davi Lopes. Muito bons projetos com Arduino. Algum dia quero poder conhecer melhor sobre. Tenho um, mas ainda não crio programação. Mas é isso aí, já está com meio caminho andado. A gente vai agora fazer na semana acadêmica, fazer uma semana acadêmica, e aí a gente vai organizar uma oficina justamente para trabalhar com o Tinkercad, a questão da montagem de circuito virtual. Nesse período de pandemia, de afastamento social, é essencial a gente trabalhar à distância, e o Tinkercad ele tem essa versatilidade, né? A gente poder passar o conhecimento, né, de forma virtual, como ocorre de forma real. Depois, no segundo momento, a gente vai estar montando o circuito lá na prática. Beleza, finalizando aqui, temos o Laí Menezes, parabéns para o seu Messias, acompanhamos de perto essa experiência, vimos a evolução e a importância do trabalho desenvolvido. O Tarcísio, excelente palestra. Pedro Cunha, parabéns. Parabéns, professor. Ah, sim, olha, estão perguntando aqui, ó, seu contato, campeão, cadê os contatos aí? É importante. Depois eu disponibilizo o contato. Eu estou na tela de você. Tá. Você põe aqui no... Tem um chatzinho, tem o nosso chat interno aqui, e você pode botar aqui o seu e-mail. Isso, pode colocar aí, entendeu? Pode colocar ali, né? Que pode preencher ali. Eu coloco aqui. É isso aí, pessoal. Lembrando que você também... você tem que se inscrever no sistema de extensão da UNAMA para ter o seu certificado, né? Deixa eu só pegar aqui que você botou o certificado. E também tem um link fixado aqui, né, no paralítico.org. Tá? Deixa eu criar aqui um banner. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se está certo aqui. Tá aqui. Quem quiser o contato, professor Messias. Cadê? Isso aqui, né, Messias? Messias, ngf2@gmail.com. É bom aqui. Tá aqui. Pronto, corrigido aqui, certo? Messias, ngf2@gmail.com. É como você pode entrar em contato com o professor Messias. Messias, bom dia, muito obrigado pela colaboração aqui no Flisol Ananideu. Um abraço. Obrigado a todos aí. Tchau. Tchau.